Hora da coluna de direito aqui no Jornal da Correio. Hoje a gente fala sobre direitos trabalhistas. Quem está aqui comigo é o advogado Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, hora da nossa coluna falar sobre bancos de horas, compensação de jornada. Mas aí, para começar esse nosso papo, eu queria que você explicasse se existe diferença entre bancos de hora, compensação de jornada. Qual seria as duas situações? O que é que você poderia diferenciá-las para a gente? Muita gente ainda pensa que é a mesma coisa. E, de fato, popularmente, o banco de horas é conhecido como compensação de jornada. Mas a compensação de jornada é o gênero do qual o banco de horas é a espécie. Sim. Compensação de jornada é o gênero e o banco de horas é uma espécie. Existem outros tipos de compensação de jornada, como um simples acordo individual escrito e que pode também fazer a compensação de jornada sem nenhum problema. Me diz uma coisa, todo empregado pode fazer essa compensação de jornada ou não? Existem diferenças aí? Depende, Linda. Nem todo empregado pode fazer. Existem algumas categorias, como telefonistas, como ascensoristas, que não podem fazer compensação de jornada, pelo tipo de trabalho extremamente específico e às vezes desgastante que é exercido. Além disso, outras categorias que envolvem em trabalhos insalubres ou trabalhos periculosos precisam que haja uma autorização expressa do Ministério do Trabalho para que haja essa compensação, sem que o empregador institua de forma obrigatória. Certo. E isso pode ser em comum acordo no início, por exemplo, quando o trabalhador está chegando na empresa para prestar determinado serviço ou para ser contratado, e aí a empresa já negociar essa compensação de horas, isso pode ser permitido? Pode sim, inclusive eu acho que é recomendado. É necessário que isso aconteça de forma primordial no início do contrato de trabalho. Entretanto, não há nada que impeça que no curso do contrato de trabalho a empresa venha instituir um banco de horas e uma compensação de jornada. Lembrando sempre que é preciso que haja essa formalização, entendeu? Mas seja no início, seja no final, é necessário que haja a formalização da compensação de jornada. Vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque a gente vai ver agora a reportagem, um exemplo de duas empresas que fazem essa compensação de horas e que tem dado certo. Talvez você já tenha ficado aquela horinha extra no trabalho, não é mesmo? A consolidação das leis trabalhistas prevê que as horas trabalhadas a mais devem ser compensadas com o pagamento de horas extras ou compensando horários. E como será que esses acordos estão sendo feitos nos comércios e empresas de João Pessoa? Os funcionários trabalham 44 horas semanais, ou seja, como funciona de segunda a sábado, direto, então dá uma média de 7 horas e 20 minutos por dia. E aí, o que ocorre? Dependendo da época, onde se há uma necessidade de trabalhar um pouco mais, algumas horas mais, como que a livraria funciona? Dependendo da época, por exemplo, dezembro, onde o fluxo de clientes é maior, o que a gente faz? É pago a hora extra, que hoje está em torno de 70% sobre o valor normal da hora. Já em época de meses mais tranquilos e ocorre alguma eventualidade, falta um dos vendedores, ou ocorre algo extraordinário, aí aquela hora que foi passada do horário normal do funcionário é compensada de que forma? O funcionário pode sair mais cedo ou pode entrar mais tarde, mas todas as horas são compensadas, quer seja em forma de pagamento de hora extra ou dando a folga para o funcionário. Na livraria de Dona Edineia, a forma de compensação varia de acordo com a época do ano. Já nessa ótica, que fica aqui no centro de João Pessoa, os funcionários trabalham a mais todo fim de semana e são compensados com o pagamento de horas extras. Aqui acontece de forma que os funcionários, principalmente na parte de vendas, eles recebem o valor em dinheiro das horas extras trabalhadas, né? Que acontece mais durante o sábado, como a gente trabalha no sábado, mais um pouquinho além do meio-dia, então qualquer hora extra feita, eles recebem dinheiro. A flexibilidade de pagar horas extras ou compensar horários agrada não somente os donos das empresas, mas também os funcionários, que podem escolher como serão compensados de acordo com a necessidade de cada um. Eu acho totalmente positivo, porque tanto ajuda a empresa em questões de necessidade, quanto ajuda o funcionário em questão de custos, o funcionário fica aberto ao diálogo com a empresa e decidir o que é melhor tanto para um quanto para o outro. Eu acho interessante essa remuneração em valor, em real, podendo assim falar, do que até a folga. Eu acho que parte da premissa do objetivo de cada indivíduo.
O que é bom a gente deixar claro, né, Paulo, que essa compensação não precisa ser necessariamente de forma financeira, né? Ela pode vir revertida aí também de folga, é isso? Exatamente. O banco de horas e a compensação de jornada nela visa exatamente evitar o pagamento de horas extraordinárias. Há uma compensação de um dia que se trabalha mais para o outro dia que se trabalha menos. Certo. Do modo como a senhora Edneia expôs, foi extremamente didático e extremamente correto. É exatamente dessa forma que funciona. Lembrando sempre que para que aconteça isso, é preciso uma formalização. Após a reforma trabalhista, tornou-se muito mais fácil fazer uma compensação de jornada. Se a compensação ela é feita dentro da própria semana, isso pode existir até mesmo de forma verbal, um acordo verbal. Mas se essa compensação vai extrapolar a semana, é necessário que seja formalizado acordos por escrito com o empregado ou mesmo com o sindicato da categoria. Tem que deixar tudo amarradinho para não dar problema depois. Exatamente. Então, existe esse prazo máximo para a compensação dessas horas. Tem que ter esse prazo e tem que ser estabelecido e cumprido também. Exatamente. Como é que funciona? São 3 prazos, na verdade. Se o acordo for verbal, ele tem que ser compensado na própria semana, do modo como a senhora Edneia expôs. Certo. Ou seja, você trabalha 6 dias por semana, trabalhando menos em todos os dias. Ao invés de trabalhar 8 horas diárias e 4 horas no sábado, ela divide e fica uma média de 7 horas e 20. Nessa modalidade, dentro da própria semana, é possível que seja feito mediante acordo verbal. Se por acaso for feito um acordo individual escrito, pode ser o prazo de até 6 meses. Se por acaso houver autorização do sindicato da categoria, é possível que aconteça essa compensação no período de até 1 ano do contrato de trabalho. E quando esses requisitos não são obedecidos, vamos dizer assim, quando essas horas vão para a caixa das almas, lá ficam, lá passam o resto da vida. E o que acontece? Como é que o funcionário, como é que o trabalhador pode acionar, né, ir lá atrás dos seus direitos, inclusive argumentar e justificar para a justiça que realmente aquilo está acontecendo, que ele está com déficit aí, não está recebendo o que talvez esteja trabalhando? Esse tipo de situação, Linda, é comum de acontecer quando ao final do contrato de trabalho não há a compensação efetiva das horas que foram deixadas para o trabalhador. Quando acontece esse tipo de situação, o trabalhador ele pode procurar a Justiça do Trabalho, obviamente ele tem que demonstrar essa situação na Justiça do Trabalho, mas lembrando-se que a questão da jornada de trabalho normalmente tem um ônus da prova para o empregador. Então, o empregador que tem mais de 10 empregados tem que ter um controle de jornada. Se por acaso não tem, a jornada que for alegada pelo empregado será considerada presumidamente verdadeira. Nessas circunstâncias, se por acaso não houver a compensação e não houver o pagamento das horas extras, o empregado pode pleitear sim horas extras e não obstante isso, é possível ainda que a empresa seja penalizada através de multas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho. Pois é, acho que foi bem esclarecido o nosso tema hoje. Muito obrigada, viu, Paulo? Mas antes de você sair, eu quero pedir para que você continue aqui, porque é o seguinte, a gente continua falando sobre direitos, né? O texto da reforma da Previdência, ele está pronto. O anúncio foi feito hoje à tarde, inclusive. A gente vai saber com Maiara Medeiros se alguma mudança já foi anunciada, né? Isso a gente já pode saber. Conta aí, Maiara. Boa noite para você. Oi, Linda, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham de casa. Olha, a proposta, ela ainda será votada e encaminhada para o Senado Federal, mas o que se sabe a respeito do texto proposto é que a idade mínima de aposentadoria para homens é de 65 anos de idade e para mulheres é de 62 anos de idade. Atualmente é possível se aposentar em idade mínima a partir dos 35 anos de contribuição no caso dos homens e 30 anos de contribuição no caso das mulheres. No caso das pessoas, dos homens, né, que vão se aposentar aos 65 anos de idade, é necessário no mínimo 15 anos de contribuição e no caso das mulheres, aos 60 anos de idade, no mínimo também 15 anos de contribuição. A proposta, ela será assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e será entregue ao Congresso Nacional na quarta-feira da semana que vem. Por se tratar de uma PEC, é necessário que pelo menos 308 dos 513 deputados aprovem aí essa sugestão, né, essa proposta da reforma da Previdência. O que se sabe é que esse texto foi divulgado hoje e finalmente a idade, né, Linda, de aposentadoria dos homens e das mulheres foi divulgada, pelo menos a proposta aí que será encaminhada ao Senado Federal. Linda.
Tá certo. Muito obrigada aí, Mayara, pelas informações. E aí uma proposta, né, que vai ser encaminhada aí para o Congresso Nacional, aí deve ser votada na Câmara dos Deputados, depois passa para o Senado, para aí sim ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Paulo, a gente vai falar muito sobre esse assunto, inclusive, nas próximas participações, e é uma expectativa muito grande sobre essa reforma, né? Teremos muita pauta, Linda, para várias colunas de direito. Realmente é um dos assuntos que gera mais expectativa, tanto na população como também nos operadores de direito, sejam os magistrados, advogados, as pessoas que trabalham diretamente com isso, porque, de certa forma, vai impactar muito negativamente ou positivamente algumas categorias. Eu, de fato, não tive a oportunidade de me debruçar sobre a proposta que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ainda o farei para que a gente possa trazer aqui nas próximas colunas. Com certeza, combinadíssimo. Obrigada pela sua participação por hoje, até a próxima, tá? Obrigado a você, obrigado pelo espectador mais uma vez.